Cruzada pelo Rio São Francisco, Penedo foi palco de fatos marcantes. E para preservar a história, um filho da terra resolveu criar um local para reunir registros que contam a vida da cidade. Um rio abençoado. O sol refletido nas águas do Velho Chico, um espelho natural. O São Francisco, rio da unidade nacional, percorre vários estados brasileiros e margeia um município de muitas histórias, patrimônio histórico e cultural. Seja bem-vindo a Penedo. As ruas retratam a antiguidade do lugar, o piso de pedras, a arquitetura colonial, o clima bucólico. A fundação da cidade foi em 1536. Uma das mais antigas do país, a cidade histórica de Penedo merecia um local de preservação histórica e cultural. Nesta rua do sítio histórico, as bandeiras no alto se destacam. Elas estão na fachada deste casarão. A construção é de 1840. Há quase 20 anos passou de residência a museu. Esta é a casa do Penedo. Pode entrar. O prédio pertence à família Salles. Foi erguido por Jonas, esse descendente de africanos. O alagoano de Penedo era operário de uma fábrica de tecidos. Teve uma infância pobre. Com esforço, estudou e se formou em contabilidade. Tinha vida social ativa. Casou-se com Balbina, de ascendência holandesa, que nasceu em Sergipe. Dessa mistura de negro e branco, nasceram filhos mulatos. Jonas morreu aos 65 anos, em cima de um palco, regendo uma orquestra. O caçula tinha 14 anos, Francisco. Hoje, aos 71, o médico aposentado preserva a história da família, mantendo a casa onde nasceu como fundação e museu. Uma casa que ele define com palavras do poeta, neto de alagoano, Vinícius de Moraes. Com as lágrimas do tempo e a cal do meu dia, eu fiz o cimento da minha poesia. E na perspectiva da vida futura, ergui em carne viva sua arquitetura. Não sei se é casa, se é torre ou se é templo. Um templo sem Deus. Mas é grande e clara, pertence ao seu tempo. Entrai, irmão meus. Era nesse cômodo, montado como gabinete da exposição, que dormia o casal Salles. Onde era uma sala de visitas, hoje funciona um espaço dedicado a figuras ilustres do passado da cidade. Destaque para Francisco Inácio de Carvalho Moreira, o Barão do Penedo, título que o diplomata recebeu de Dom Pedro II. Ele é o filho mais destacado, que deu mais visibilidade à cidade, que projetou, inclusive colocou no nome dele o título nobiliárquico de Barão do Penedo. Ele foi um dos fundadores do Instituto de Advogados do Brasil, com Teixeira de Freitas, foi o presidente do Instituto. Ele foi embaixador plenipotenciário em Washington, depois em Londres, durante todo o período da Rainha Vitória. Foi um homem assim extraordinário, para você ter uma ideia, ainda hoje a gente está pagando os empréstimos que ele tomou aos Rothschilds, que eram os banqueiros ingleses. Aqui o barão é representado pela farda, por objetos pessoais, cartas e até esse busto de mármore de Carrara. Esse busto foi feito em 1880 em Roma. O Barão de Penedo foi a Roma nesse período para tentar com Pio IX, que era o Papa da época, resolver o problema da questão religiosa. No Brasil, Dom Pedro II prendeu o bispo de Recife e o bispo do Ceará e condenou a trabalhos forçados. Isso chamou-se a questão religiosa.
O Barão de Penedo, como um diplomata, vai a Roma tratar desse problema. E lá, Peni, um dos maiores escultores da época, faz esse busto, que é feito em mármore, e é tido como uma preciosidade. Nós temos muito cuidado e carinho aqui. Na antiga sala de estar foi criado um espaço denominado Cantinho do Conhecimento. De um lado, poetas, de outro, personagens da educação da cidade. Na bela época do Penedo, o comércio fervia. A máquina de escrever revolucionou a sociedade e gerou oportunidade de inserir mulheres no mercado de trabalho, para ocupar a função de secretárias. A publicidade ganhava ritmo com a confecção de cartazes comerciais, com pinturas delicadas e em alto relevo. O número de farmácias crescia. O trabalho com matérias-primas sustentava muitas famílias. Couro, algodão, cana-de-açúcar e a tradição secular da renda. Mas não dá para falar de Penedo sem navegar pelas histórias do São Francisco. Fotografias, armadilhas de pesca, miniaturas náuticas, canhões ingleses do século XVIII. Se os canhões eram armas de defesa, o forte representava o porto seguro de 1.700 soldados. Mas a bela construção de Maurício de Nassau foi destruída pela população local com a saída dos holandeses. Nada restou dessa fortaleza, só lembranças e uma maquete. Até há bem pouco tempo, 1920 mais ou menos, as mães solteiras não eram bem aceitas